Church, vamos juntos louvar, com fé e amor, o reino espalhar. Aqui é o lugar pra crescer e aprender. A voz de Deus queremos sempre ouvir. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo número 12. Graças a Deus. Eu vou seguir essa linha, porque o Senhor tem surpresa para nós ainda esse ano. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. Repita comigo. Então avisaram a Davi que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Tem bênção chegando para a nossa vida, irmãos. Olha isso aqui, queridos. Eu acredito aqui que todos já tiveram a oportunidade de conhecer esse texto que lemos. O que nos chama a atenção é que Davi toma uma atitude de ir até a casa de Abinadab. E o propósito de Davi era trazer a arca da aliança até a cidade de Davi. O que nos chama a atenção é que Davi, ele foi preparado. Ele pega 30 homens escolhidos de Israel e vai em direção à casa de Abinadab. Ele pega a arca, o povo começa a se alegrar, mas Deus permite acontecer uma situação totalmente desfavorável no meio do caminho da cidade de Davi. A história diz que a alegria de Davi era tanta que Davi não se preocupou em colocar a arca num carro preparado para que se concluísse o propósito que Deus tinha colocado em seu coração. A história diz que a arca foi colocada em cima de bois, e no meio do percurso a arca iria caindo. E Uza vai, com a sua boa intenção, segurar a arca. E acontece que, quando ele toma essa atitude, Deus o mata. Deus não permite daquele homem sobreviver. Eu olho esse texto aqui, apóstolo Sandro, e observo que a direção de Davi era uma, e a direção de Deus era outra. Olha isso aqui, ó. Deus mudou a direção. Eu disse que Deus mudou a direção. Eu não sei quem foi que falou de Obed-edom, mas enquanto Davi estava com a intenção do seu coração de ir para a arca até a cidade onde ele habitava, Deus estava olhando para a casa de Obed-edom. Pastor, o que isso tem a ver? Você vai entender. O percurso foi totalmente mudado, a direção foi totalmente oposta. Se você estudar
quem era Obed, o Edom, você vai observar que ele não era o propósito de Deus naquele momento. Porque Obed, o Edom era aqueles que tinham a linhagem de Esaú. E a linhagem de Esaú era uma tribo que era brigada com Judá. Judá era uma tribo que brigava com Edom por territórios. Não tinha o porquê ter uma aliança entre Edom e Judá. Mas vem Deus e muda toda a direção, porque Deus não estava enxergando o que eles tinham de rincha, mas Deus estava enxergando para a casa de Obed. Oh glória! Pastor Rodrigo, o que é isso? Você vai entender. Quando Deus, aleluia, permite aquela situação acontecer, eu não sei qual foi o soldado, quem foi a pessoa, aleluia, o que aconteceu, mas falaram de Obed. Falaram assim: opa, Davi, já que a arca quase caiu, quase foi destruída, deixa a arca na casa de Obed. Obed estava vivenciando um momento de escassez, irmãos. Obed não tinha prosperidade em sua casa. Obed tinha até uma mulher que era estéril. Quem sabe falaram: já que tudo deu errado, bota a arca na casa desse homem, só para ver o que vai dar, porque desacreditaram da casa de Obed. Mas a diferença é muito grande, porque enquanto um teve a oportunidade de 20 anos, quantos anos? 20 anos guarda a arca dentro de sua casa, outro teve uma outra oportunidade de 3 meses. Quantos meses? Quantos meses? 3 meses. Então eu entendo que o tempo, aleluia, não é, aleluia, o que eu posso dar de desculpa. O que eu tenho que entender é a prioridade. Oh glória! Eu estou entregando aqui porque Deus está falando com alguém aqui muito forte. Enquanto um teve o tempo, aleluia, deu desculpa porque não tinha prioridade. Mas agora, aquele que não tinha nada a ver com a trajetória, tem uma oportunidade de mudar a tua vida. Oh glória a Deus! O que eu aprendo com isso é muito simples e objetivo esta palavra: você serve um Deus que muda a direção, que muda a rotatória, que muda os caminhos, porque Ele gera para a tua vida uma oportunidade. Talvez hoje, apóstolo Sandro, você pensou que iria vir 1 ou 2 ou 3 ou 4, falar: cadê? Não, só veio aqui quem Deus preparou uma oportunidade. Quem tem oportunidade da glória? Eita glória! Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei quem foi que soprou deixa na casa de Obed, mas eu entendo uma coisa: quando vem uma oportunidade do homem, essa oportunidade às vezes não é valorizada, mas quando vem uma oportunidade de Deus, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou esmiuçar isso aqui. Quando Deus abre a porta, o homem não tem poder para fechar, mas quando abre a porta o homem fecha quando ele quer. E eu vim pregar aqui para algumas pessoas que vivenciam um ano de muita dificuldade. Eu vim pregar aqui para Obed e Edoms, que vivenciam um ano desacreditado por muitos. Eu vim pregar aqui para pessoas que não foram valorizadas, até mesmo por família, até mesmo por amigo. Quem sabe você é um Obed Edom, você é um Obed que vivenciou um ano de escassez, mas eu venho aqui debaixo de uma palavra profética dizendo: Deus vai virar o cativeiro ainda esse ano para a glória de Deus. Quem pode dar glória?
Pega na mão desse irmão que está no teu lado aí. Pega na mão dele, vê se ele está acordado. Se ele estiver acordado, balança a mão dele até ele dar um glória. Vai, fala assim: hoje Deus está preparando uma oportunidade. Alguém vai te ligar, alguém vai te chamar. Há um cenário de Deus preparado, porque a rotatória foi mudada. Manjo, mudou a rotatória hoje. Não era para mim estar aqui, não era para eu estar aqui, mas mudou tudo. Por quê? Porque é Deus que direciona os passos daquele que é justo. Ó, glória, tem gente que está pegando a palavra. Olha isso aqui. Obed-edom estava dentro da casa dele, nem sabia do que estava acontecendo. De repente, eu disse que ele ouve uma voz lá do lado de fora: Obed-edom! Ele fala para a mulher: caramba, ninguém vem aqui em casa? Quem deve ser? Quando ele vai para fora, e quando ele abre a porta, e quando ele olha, 30 mil homens e um rei. Ai, Jesus. Não, ó. Do nada, eu disse Deus faz tudo. Oh, glória. Davi falou: Obed-edom, oi, eu sei da rincha que o seu povo tem com Judá. Aí Obed fala: e aí? Que aconteceu uma situação no meio do caminho e eu preciso deixar a arca na tua casa. Obed-edom, ele encarou aquilo como a oportunidade da vida dele. Ele fala: já que tem que deixar, que deixe. Ele prepara o melhor lugar. Eu disse que ele prepara o melhor, porque quando a arca chega, ela tem que ser o centro de todas as coisas da minha vida. Ele prepara o melhor lugar. E o que me chama a atenção é isso aqui que a gente leu. Ele coloca a arca e ele reverencia a presença de Deus, porque a arca é a simbologia da presença do Senhor. E ele reverencia a arca, e automaticamente, ele reverenciando a arca, ele está reverenciando a presença de Deus. O que eu aprendo, eu poderia pregar sobre algumas qualidades de Obed-edom. Uma qualidade muito importante que a gente tem que, aleluia, colocar, pontuar nessa noite: a reverência que ele tinha. Abinadab, ele não tinha a reverência que Obed-edom tinha, e Obed-edom tinha aquilo que Abinadab não tinha. E quando a arca é colocada ali, preste atenção nisso, a Bíblia Sagrada diz, e você leu comigo, que a arca fica ali durante 3 meses. Quantos meses? E o interessante, apóstolo Roberto, é que enquanto a arca estava do lado de dentro, tinha alguém observando do lado de fora. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Você leu. E avisaram a Davi. Presta atenção. Não tinha alguém só olhando para dentro para ver o que estava acontecendo. Mas quem está dentro, aleluia, não vai para fora para explicar, porque o fruto que dá dentro automaticamente responde quem está do lado de fora. O que eu aprendo é isso aqui, ó, minha irmã. Enquanto Obed estava lá, daqui a pouco a mulher dele vomita. Obed fala: que foi, filha? Estou grávida. Daqui a pouco aquilo que não gerava no quintal dele começou a gerar. Aquilo que não tinha vida começou a ter vida. E 1 mês, quantos meses? 1. Quantos meses? 2. Quantos meses? 3. As bênçãos foram tantas que falaram assim: vamos avisar o rei que a arca deu fruto na casa de Obed-edom. Oh glória, eu não sei, mas deixa eu te dizer algo que eu vou encurtar para você pegar esta palavra. Eu não sei, mas estamos às vésperas de entrar no mês de novembro. E quando eu falo novembro, eu falo em dezembro. E quando eu falo em dezembro, eu também falo em janeiro. Sabe o que Deus está falando para mim? A partir de hoje há um relógio espiritual aqui, e o Senhor manda eu profetizar algo. A arca, a presença de Deus vai movimentar esse ambiente. Quem pode dar glória a Deus por isso?
Vai movimentar esse ambiente, vai movimentar, vai movimentar. Vai movimentar, vai movimentar, vai movimentar. Porque enquanto a arca está em movimento, oh glória, aquilo que não gera começa a gerar. Aquilo que é impedimento, Deus começa a abrir. Oh meu Deus, a coisa boa é quando tem a arca. Porque a nossa geração precisa entender: se eu estou buscando o reino e a justiça dele, automaticamente as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando eu estou com a arca, eu posso passar por luta, mas a arca me sustenta. Quando eu estou com a arca, eu posso passar pela porta fechada, mas Deus abre a porta na hora certa. Quem sabe olhavam para Obed-edom e falavam assim: esse camarada não vai gerar nada. Mas o segredo não era a casa, não era a estrutura, não era o que Obed-edom tinha a oferecer, porque ele não tinha a oferecer nada. Mas quando ele coloca a arca e quando ele reverencia, Deus virou o cativeiro de Obed-edom. Essa noite, levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda, se prepara, porque durante esse tempo de 3 meses, Deus vai virar o teu cativeiro. Quem acredita, dá glória para Jesus. Mas o segredo é a arca. Sem a arca, e quando Obed-edom ouve que Davi está indo para a casa dele, ele toma uma atitude que me chamou a atenção. Fala para mim, qual? Ele deixa a arca embora. Porque o tempo que a arca ficou foi o tempo determinado para Deus mudar a história dele. O que eu aprendo é que Deus não coloca a arca em qualquer ambiente. Quem olhava Obed-edom do lado de fora achava ele um miserável, achava ele um incrédulo, achava que ele não tinha nada a oferecer. Mas Deus não enxergava Obed-edom por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele era. Lembra de Davi? Olhavam para Davi e falavam que ele era um moleque, mas Deus forjava nele um grande guerreiro. Quem olha para você em algumas fases da sua vida, te julga pelo teu presente, te julga pela tua situação. Quem nunca foi um Obed-edom? Quem nunca passou por uma luta, por uma dificuldade? Eu vim falando com o apóstolo que eu tenho enfrentado um ano de muitas dificuldades, como eu imagino que para você também é um ano de muitas dificuldades. Mas em todas essas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado. Então quando eu olho para um Obed-edom desacreditado pelo homem, eu olho que ele recebe uma oportunidade dada por Deus. Então eu aprendo algo aqui, que é melhor você ser desacreditado pelo homem, mas receber aquilo que vem de... Mas deixa eu falar uma coisa aqui que vai doer, mas vai sarar. Olha isso aqui. Mas a nossa geração e o nosso ego faz a gente querer ser valorizado pelo homem. Mas se você pegar a Bíblia, você vai entender que os maiores homens de Deus foi desvalorizado pelo homem. Obed foi desvalorizado pelo homem. Davi foi desvalorizado pelo homem. Moisés foi desvalorizado pelo homem. Abraão, quando estava próspero, foi desvalorizado pelo teu sobrinho Ló. Jesus foi desvalorizado pelo povo, principalmente por Judas. Jonas, desvalorizado pela tua própria nação. Por isso que Deus teve que colocar ele em outro lugar. Samuel, o mesmo rejeitado. Enquanto ele entregava o que Deus queria, era bênção, mas depois que ele começou a ficar velho, desvalorizado. Mas Deus não é assim. Aleluia, Deus ele sabe quem a gente é. Ele conhece a nossa história, ele conhece o nosso currículo. Há um memorial celestial. Por isso que esta palavra é uma palavra de mudança, é uma palavra de
cativeiro mudado. É uma palavra de preparação, preparação de mudança de história. Oh meu Deus do céu, preparação de culto de ação de graça. Você não pegou, aleluia. Esta palavra é uma preparação de chamar mudança de chave. Eu estou pregando aqui enquanto você está dando glória. Deus está falando conosco aqui. Vai ter mudança ainda este ano. Quem pode dar glória? Oh, Lacamachandarai. Deus permite a arca quase cair. Deus permite os bois tropeçar. Deus permite Uza morrer. E nem sabia Obed-edom que era Deus preparando o cenário. Eita, coisa boa é coisa que Deus faz. Porque Deus, ele não vai de cima para baixo, mas ele muda tudo. Ele vem de baixo para cima. Ele vem do começo. Por isso que Salomão disse que é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque Deus é assim. Deus, ele vê quem continua. Deus vê quem tem propósito. Deus, ele vê quem está firmado na promessa e quem está persistindo. Sabe qual que é a raiva do diabo? É que o ano balançou, a figueira balançou, mas você está vivo para a glória de Deus. Deixa eu ver se tem crente vivo aqui. Deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, aleluia, dá pra ele aí. Eita, coisa boa, a mudança vai acontecer, apóstolo Sandro, ao Halamanchobidaracai. Enquanto eu estou pregando, está tendo um reboliço no mundo espiritual. Eu vou deixar você dar glória rapidinho. Enquanto você está dando glória, a arca está entrando. Amandarai, alamaste de comonjovácia, alamando camada. Eida, não perca a oportunidade de dar glória. Porque, pastor? Porque você mostra para o diabo que você é um sobrevivente. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E você sabe que quando Deus, ele entra dentro da casa, ele vem para mudar todos os departamentos da casa. Oh meu Deus, Deus vem para mudar tudo. Eu disse que Deus vem para mudar, porque tem fases na nossa vida que é tudo ou nada. Deus entrou na casa de Obed-edom para colocar tudo no lugar. Quem não gerava, gerava. Se ele não tinha dinheiro para comprar um gado ou para vender o gado, Deus já entrou no departamento financeiro. Ó, Deus já entrou no departamento do propósito do filho. Deus já pegou, a Bíblia fala que depois que a arca entrou, a mulher de Obed-edom se tornou a mais bela. Oh, Deus já tratou, oh glória, tratou tanto dentro quanto fora. Eita, lá baixo. Eita, Deus está falando para alguém. Vou colocar um cântico de vitória nos teus lábios, querida. Eita, cadê as mulheres aqui? Deus vai te dar um cântico de alegria. Quem olhava para Obed falava assim: meu Deus. Quem olhava para a mulher de Obed, meu Deus. Eita, aleluia. Quem olhava para o gado de Obed falava: meu Deus. Deus mudou. E Deus está falando para mim que vai entrar em 7 departamentos aqui. Fala assim comigo: esse ano Deus vai virar a minha vida financeira. Aquilo que eu não conseguia colher, porque Obed-edom, ele não conseguia colher, porque a terra dele estava morta. Mas depois que a arca entrou, ele foi colher. Aleluia. Deus deu um tempo de semeadura. Ai, Jeová. E as mesmas sementes que ele plantou, foi as mesmas sementes que ele. Quem vai colher coisa grande aqui? Dê a glória a Deus. Por quê? Porque Deus tratou nas finanças. Deus tratou na colheita de Obed-edom. E além de Deus tratar na colheita, Deus tratou na casa. Porque o segredo aqui não é só a semente. Porque a semente, fala assim, a semente
Deus colocou na mão de Obed-edom, mas Deus curou a terra. Porque aquilo que não gerava começou a... Fala para o teu irmão, se prepara, porque você vai colher muita coisa ainda esse ano. Oh, glória. Quem pode dar glória a Deus por isso? Outra área que Deus tratou na casa de Obed-edom, fala para mim, qual? O sonho. Ele não tinha mais sonho. A mulher dele não conseguia dar aquilo que ele queria. Mas mesmo assim, a fidelidade que ele teve com a esposa fez Deus mudar a história. Deus está falando para alguém aqui: o que você planejou em janeiro e não aconteceu até agora, você vai deixar morrer? Chegou a hora de você colocar esse sonho que não aconteceu no altar de Deus, porque Deus conhece os teus projetos. Ai, quando eu falo de sonho, eu falo de herança. Quando eu falo do filho, naquela época eu falo da honra. Olha que Deus tratou: semeadura, honra, sonho, esperança, alegria. Tudo aquilo que ele queria ter, ele não tinha. Mas Deus mudou todo aquele cenário de vergonha, porque o diabo luta para a gente vivenciar um cenário de vergonha. O diabo luta para a gente ser humilhado, envergonhado, ser zombado. Porque tem pessoas, apóstolo Santo, que tem o prazer de falar que não deu certo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o cenário estava preparado até hoje, porque Deus mudou toda a direção para falar para você: eu não vou deixar. Eita lá, maraca, eu não vou deixar, aleluia. Eu não vou deixar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu não vou deixar. Você sabe o que tinha na casa de Obed-edom? Sabe? Além de miséria, além de falta de alegria, o que tinha na casa de Obed-edom mexe comigo quando eu leio esse texto. Porque o que mais tinha ali era pessoas desacreditando daquele homem. E a pior coisa é a gente estar em ambiente onde tem muitas pessoas que desacreditam daquilo que Deus tem para a nossa vida. A pior coisa é andar com pessoas que não dão crédito, não estende a mão, mas já tem um pré-julgamento na sua mente. Quem passava na porta falava: aí não vai dar, hein? Não. Você acha que era fácil para o camarada acordar, olhar sua terra morta, olhar para sua esposa que não gerava, olhar para os seus vizinhos que zombavam dele? Você acha que era fácil? Não era fácil. O ambiente aonde ele estava era um ambiente totalmente contaminado. Mas aí vem Deus. Não pegou, vai pegar. Aí vem. E o que era anos de contaminação, o que era anos de esterilidade, Deus mudou em 3 meses. Alá macandarai. Deixa eu te falar uma coisa: é 3 meses que Deus está falando aqui hoje. Vou repetir: é 3 meses que Deus está falando aqui hoje. Aleluia. A bênção vai começar esse ano e vai terminar em janeiro. Por quê? Porque quando acabar em janeiro, é um novo ciclo que vai se iniciar para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem pode dar aleluia? Porque eu estou pregando para alguém. Eu estou pregando para quem está entendendo a palavra. Eu vim pregar na contramão, aleluia. A vergonha não vai mais ficar na nossa vida, oh glória. Não vai ficar essa situação do jeito que está, aleluia. Alabaca, o cavalo, aleluia, pode se preparar para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Sabe que Deus está falando para alguém? Marca hoje o culto de ação
ação de graça. Não, tem gente que não pegou, tem gente que não pegou, tem gente que não pegou, tem gente que não pegou. Estou pregando para quem está entendendo. Essa irmã já está entendendo, aquela irmã já está entendendo. Pastor, marca o culto de ação de graça. Mas por quê? Porque a vitória já está preparada, meu filho. Pode crer, porque tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Quem pode dar glória? Eu estou vendo Deus preparar a viagem para pessoas aqui hoje. Eu estou vendo, Deus está falando para mim que vai ter pessoas que vai até trocar de casa. Lavante ou vacia. Eita, que Deus está mudando a história de alguém. Eita, que eu estou vendo Deus visitando saúde de pessoa. Deixa um papel na tua mão. Alamacalashandarai. Deus vai preparar uma vitória. Recebe no prazo de 90 dias. Deus vai te dar um sinal. Quem pode dar glória? Deixa eu ver. Eita glória, eita glória, eita glória. Tem crente pentecostal na casa? Se tiver, você está crendo comigo? Eu estou vendo Deus mudar a rotatória da nossa história a partir de hoje. Quem pode dar glória? Pega o boi e vamos para a cidade de Davi. Daqui a pouco muda a rotatória. Ai, você não pegou, muda para onde? Para casa de Obed-Edom. Quem é Obed? Aquele que não gera. Muda. Era Deus falando muda. Era Deus falando muda. Sabe o que Deus está falando? O corvo estava indo para um lado, mas a rotatória está indo em direção à tua casa. Você sabe que Deus muda a direção de muita coisa, sim ou não? Sim ou não? Pedro estava vivendo um momento de escassez. Jesus entra no barco e falou assim: lança a rede no lado oposto. Porque é outro lado. Tem coisa que Deus muda, vai fazer o quê? Deus fala para o povo: manda se acampar onde? Berote. Mas nós estamos indo para cá. Como você quer que nós vá para lá? É lá que eu vou manifestar a minha glória. Deus pega Daniel, diz que Deus pega Dani e não usa em Jerusalém, vai para Babilônia. Outra história. Vou mudar a direção. Deus pega Sadraque, Mesaque e Abednego e bota dentro de uma fornalha. Porque todo mundo quer viver o sobrenatural, mas é abaixo da tua direção. Aí não acontece nada. Agora, quem foi chamado para viver o sobrenatural tem que estar preparado para a mudança de direção. Deixa eu ver quem está entendendo a palavra que Deus está falando. Deus está falando assim para você: o teu projeto valeu até hoje, mas eu estou mudando a direção. Por quê? Porque durante 3 meses você vai viver aquilo que você nunca vivenciou. Quem pode dar glória a Deus por isso? Dá glória. E Deus faz isso, caminhos que a gente não entende. Você acha que Davi tinha como propósito ir na casa daquele homem? Não, mas os céus determinou. E eu não posso ir contra aquilo que Deus já determinou. Eu não posso ir contra aquilo que Deus já preparou. Então a gente tem que entender que para viver o que Deus quer é necessário eu confiar. Fala para o teu irmão: Deus quer que você confie. Porque quando Ele vem na contramão, gera na gente a dependência. E viver na dependência não é para qualquer um. É só para quem está preparado para viver o propósito de Deus. Presta atenção. Foi 3 meses de vitória na casa de Obed-Edom, sim ou não? Mas foi o necessário para ele viver na dependência de Deus. Você pegou isso ou não? Deus mudou a igreja? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou é nós, que não confiamos, que não acreditamos e que deixamos as nossas vontades atrapalhar o trabalhar de Deus. Mas vem Deus essa noite e fala assim: eu vou te surpreender. Estou mandando o rei na porta da tua casa. Oh glória. Estou mandando o rei na porta da tua casa. Estou mandando a provisão na porta da tua casa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Sabe o que Deus está falando para mim? Que Deus está prosperando pessoas aqui que trabalham por conta. Deus está prosperando. Há uma unção de prosperidade aqui.
Quando o apóstolo falou do altar, você entregou a tua oferta no altar, o altar não deve nada para ninguém. Aquilo que você coloca, o altar te devolve 100 vezes mais. A bênção do Senhor é sem medida, recalcada, sacudida. Quem está preparado para receber da parte de Deus a prosperidade? O Senhor está descendo hoje com essa unção de prosperidade. Eu estou terminando a palavra um pouquinho mais cedo, que eu vou deixar o apóstolo Sandro sacramentar esta palavra. Se Deus der um ato profético para ele, ele vai determinar algo sobre a tua vida. O que eu vim falar é que a arca entrou. Agora o que vai acontecer com você vai ser de acordo com a tua intimidade, vai ser de acordo com a tua perseverança. Então eu estou aqui, estou debaixo da autoridade apostólica. Estou debaixo de 2 apóstolos aqui e uma bispa, missionária, pastora, missionária, sobressaltar autoridades, e aquilo que a gente determinar vai ser o suficiente para Deus mandar vitória ainda esse. Amém ou não? Você crê que Deus está determinando a vitória esse ano ou não? Crê mesmo? Então eu vou passar aqui para o apóstolo, e ele vai estar aqui sacramentando, selando essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus entrou nesta casa nessa noite. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus entrou, oh glória. Deus entrou. Agora espera 3 meses, que aquilo que não gerava vai começar a gerar, aquilo que não frutificava vai começar a frutificar, aquilo que era vergonha, Deus vai transformar em dupla. Amém? Será que você pode aplaudir a Jesus essa noite?